Olá, pessoal. Acabei aqui, ó, de abrir um livro muito recomendado, Hábitos Atômicos. Será aí leitura dos próximos dias. E tomando um cafezinho antes de começarmos aqui o Café com a Lu. Mas agora, vamos lá. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com a Lu. E hoje eu vou responder 3 perguntas das caixinhas lá do meu Instagram e que vão mudar a forma de você pensar sobre o emagrecimento. Vamos falar sobre a diferença entre dieta e reeducação alimentar, o que realmente cortar para emagrecer e quando perder o peso, o que fazer para não ganhar ele de novo. Então já fica aqui que a Nutrilu responde. E vamos para a pergunta de número 1. Tem diferença entre dieta e reeducação alimentar? Será? Qual será que é a melhor opção? Ah, mas essa é boa. E a resposta é sim, existe uma grande diferença. O pessoal acha que é tudo igual, mas não é bem assim. Claro que tem diferença entre uma pessoa aborrecida comendo uma salada e uma outra que está ali comendo um prato de uma refeição bem colorida. E vamos entender o que é cada uma. Dieta geralmente tem início, meio e fim. E ela tem regras rígidas, bem difíceis aí de manter no longo prazo. A dieta tradicional é geralmente temporária, ela tem início para começar e para terminar. Ela é restritiva, corta aí vários alimentos e grupos alimentares, é focada em resultados rápidos, muitas vezes padronizada, ignorando completamente as suas preferências, os seus gostos e as suas rotinas. E ela acaba gerando uma relação de tudo ou nada com a comida. E o resultado, depois que ela termina, a pessoa volta com os mesmos hábitos de antigamente e adivinha só, o peso volta todo novamente e às vezes até com juros. É o famoso efeito sanfona, que prejudica tanto o nosso metabolismo, a nossa microbiota intestinal e a nossa saúde mental. Já a reeducação alimentar é um processo contínuo, sem nenhum prazo para acabar. É flexível e personalizado, com mudanças graduais e sustentáveis, inclui todos os grupos alimentares em quantidades adequadas, respeita suas preferências, gostos, sua rotina e trabalha sua relação com a comida de forma saudável. Ou seja, na reeducação alimentar, você não passa fome, você não corta os seus alimentos que você gosta, você aprende a comer e você respeita o seu corpo e as suas necessidades. Você entende os alimentos, aprende a fazer boas escolhas sem radicalismos e consegue manter isso para sempre. Vou dar um exemplo prático. Imagina que você adora chocolate. Na dieta tradicional, você vai ficar proibido de comer provavelmente aí por vários meses. Na reeducação alimentar, você aprende que pode sim comer chocolate nas porções adequadas e no momento mais adequado do dia. Uns 2 quadradinhos ali após o almoço, saboreando com atenção, com calma, sem precisar ficar passando vontade e morrendo de desejo. Então, se você quer ter bons resultados, a reeducação alimentar é a sua melhor amiga. E antes de ir para a próxima pergunta, uma dúvida que às vezes surge por aqui é de onde saem as perguntas do Café com a Lu. E elas vêm lá da caixinha de perguntas do meu Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição, @luanagnd, para vocês estarem indo lá quando eu abrir as caixinhas de perguntas e fazerem as suas perguntas, que elas podem vir para cá para ser um episódio do Café com a Lu. E agora vamos para a pergunta de número 2. E essa é um clássico. O que eu preciso cortar para emagrecer? E a resposta vai surpreender muita gente, porque você não precisa cortar nada absolutamente para emagrecer. Gente, é muito triste o terrorismo nutricional que virou nas redes sociais. Antigamente era o ovo que era o grande vilão. Agora até suco, pão e leite viraram grandes vilões. Mas calma, calma que a Nutrilu vem e responde para vocês. Aqui, ó, deixa eu te mostrar. Papel, caneta e tesoura. Dieta.
Você não precisa cortar nada absolutamente. Isso mesmo. O segredo do emagrecimento não está em cortar absolutamente algum alimento, mas sim em encontrar o equilíbrio. Não é sobre excluir, e sim incluir alimentos saudáveis. Vamos entender o porquê. Primeiro que para emagrecer, você precisa estar em déficit calórico. Ou comer menos do que gasta, ou gastar mais do que come. Mas isso não significa passar fome e nem eliminar grupos inteiros da sua vida. Você precisa se alimentar bem, fazer boas escolhas e praticar alguma atividade física aí ao longo da sua semana. Mas tem algo que precise ser limitado? É claro que sim. O que realmente precisa ser limitado e não eliminado, eu vou te dizer agora. Em primeiro lugar, os açúcares refinados e processados, que são ali nos refrigerantes normais, nas bolachas, nos biscoitos, nos bolos. Eles são calorias vazias, com pouquíssimo valor nutricional. Uma boa opção aí, saudável, se você quer comer algum doce, você pode estar comendo uma fruta aí para substituir algum desses doces, que não precisa ser a regra, que eles sejam a exceção. Em segundo lugar, os ultraprocessados, que são aqueles alimentos cheios de aditivos, de conservantes e vários ingredientes que você não consegue nem pronunciar. Eles costumam ter mais calorias, mais sódio e tantas outras coisas mais que a gente não sabe nem direito o que é. Em terceiro lugar, o álcool. Muita gente esquece, mas bebidas alcoólicas são muito calóricas, cheias de calorias vazias e ainda diminuem a sua inibição, fazendo você comer muito mais. Em quarto lugar, o excesso de sódio. Além de reter líquidos, o excesso de sódio aumenta a pressão arterial. E ele pode mascarar o sabor dos alimentos. Então, para uma comida saborosa, sal na medida certa. Em quinto lugar, as gorduras trans, que são encontrados em industrializados e em frituras, e são péssimos para a saúde cardiovascular. Mas atenção, reduzir não é eliminar. Não é comer um chocolate uma vez ou outra, ou uma pizza uma vez ou outra que vai te prejudicar. E sim você fazer a base da sua alimentação esse tipo de alimento. Aí você me diz, Nutri, mas eu janto isso todos os dias. Bom, aí não é exceção e é rotina. Rotina é o que fazemos todos os dias. E a nossa rotina ela tem que ser saudável, pensando aí em termos de saúde e longevidade. E claro que se tem coisas para eliminar, também tem coisas para se incluir ou aumentar o seu consumo. A água é importantíssima e eu já falei por aqui. Ela é muito importante para o nosso metabolismo, para as nossas funções vitais. Muitas vezes confundimos fome com sede. E manter-se hidratado vai ajudar no seu metabolismo e a te manter saciado. Então, logo cedo de manhã, já toma 500 ml de água para se reidratar do seu período noturno que você esteve dormindo. Em segundo lugar, alimentos in natura. Frutas, legumes, folhas, verduras, fibras, grãos integrais, porque eles todos vão te ajudar a te manter saciado. Em terceiro lugar, as proteínas magras. Ela vai te ajudar a te manter mais saciado e manter a tua massa muscular durante o processo de emagrecimento. Em quarto lugar, a consciência alimentar. Muito tem se falado nisso. Comer com atenção, comer com calma, livre de distrações, estar atento para os sinais de fome e de saciedade do seu corpo. Em quinto lugar, movimento. Pratique uma atividade física que você goste. Não precisa ser academia ou atividade da moda. Pratique algo que você goste. Primeiro você começa e depois você melhora. Em sexto lugar, sono de qualidade. Dormir mal altera os seus hormônios aí de fome e de saciedade. E eu já dei aqui em outros vídeos dicas de higiene do sono. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo
E quando você terminar este, já corre conferir quais são as dicas de higiene do sono. Lembre-se, o objetivo não é uma alimentação perfeita, mas sim uma alimentação consistente e saudável no longo prazo. O segredo não está no corte total de algum alimento, mas sim no equilíbrio. É claro que se você comer besteira todos os dias, isso vai acabar prejudicando o seu processo de emagrecimento. Mas se você souber encaixar os alimentos certos na sua rotina, você vai emagrecer sem nenhum sofrimento. Por exemplo, ao invés de cortar o pão da sua vida, porque disseram para você que este é o vilão do momento, você pode estar apenas equilibrando a sua quantidade e também adicionando uma boa fonte de proteína ali. E eventualmente aí, no lugar de um pão normal, de um pão francês, você escolhe um pão integral para ir variando a sua alimentação. Resumindo, não é sobre cortar alimentos, sim sobre equilibrar a sua alimentação. Inclusive, chegou a hora do chocolate. E esse aqui, 70% cacau. E eu como todos os dias. Hum. E chegamos à terceira pergunta, e super importante. Emagreci e não quero mais ganhar o peso. Como que eu faço? Ótima pergunta. E essa é uma preocupação muito válida. Porque quando a gente perde um peso, é claro que a gente quer perder e a gente não quer nunca mais achar ele. As pesquisas mostram que 80% das pessoas que perdem peso acabam recuperando esse peso em até 2 anos. E muitas vezes muito mais do que dobrando o peso. Além de recuperar, dobra ou triplica de peso. Mas isso não precisa acontecer com você. Inclusive, agora eu vou te passar um passo a passo detalhado do que você tem que fazer para não recuperar mais o peso de novo perdido. Primeiro, faça uma transição gradual aí para sua fase de manutenção. Não aumente todas as calorias de uma vez só. Não coma normalmente como você comia antes. Aumente gradualmente, devagar, e veja como que o seu corpo vai respondendo. Se pese aí uma vez na semana, não precisa ser diariamente, só para você ficar controlando se tem algum reganho muito expressivo e fazer algum ajuste se for necessário. Segundo, mantenha uma rotina de alimentação saudável. Continue com as suas refeições planejadas e equilibradas. Não pule refeições pensando que vai economizar calorias, porque na sua próxima refeição você vai estar morto de fome e vai exagerar. E também mantenha o equilíbrio entre proteína, carboidratos e gorduras. Em terceiro, coma com sabedoria. Coma alimentos que você gosta, mas com sabedoria. Utilize a regra do 80-20. 80% da sua alimentação é saudável e 20% é flexível. Saiba fazer esse equilíbrio entre uma rotina flexível e saudável. Em quarto, seja ativo. O exercício é mais importante na fase de manutenção. Então, varie os seus treinos para você não enjoar deles e durante o seu dia, movimente-se. Utilize escadas, faça caminhadas e isso vai te ajudar a manter-se ativo. Em quinto lugar, o gerenciamento do estresse. Eu já falei sobre isso aqui. O estresse, ele aumenta o cortisol, o que favorece o ganho de peso. Então, atenção ao seu estresse no trabalho, em casa, no trânsito, seja onde for. Pratique técnicas de relaxamento, de respiração e de yoga. Encontre hobbies e atividades que vão te dar prazer fora da comida, porque descontar o estresse na comida pode se tornar um círculo vicioso sem fim. Em sexto lugar, qualidade do sono. Procure dormir aí de 7 a 8 horas por dia. Faça a higiene do sono. E eu já falei em outros vídeos, já trouxe por aqui dicas de higiene do sono. Eu já falei, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para vocês correrem lá quando terminar esse vídeo e conferirem as dicas de higiene do sono. Por último, mas não menos importante, suporte. Se você faz acompanhamento com um nutricionista, é importante que você mantenha esse contato.
Você faça um follow-up aí de acompanhamento para estar evitando o reganho. Por exemplo, no meu acompanhamento nutricional, seja ele de 3 meses ou de 6 meses, nós traçamos um plano de manutenção, com pontos para atenção durante o período. E agendamos um retorno, que é o follow-up, para estarmos verificando a constância, se teve ou não algum reganho e implementar alguma nova meta, se for necessário. Um ponto super importante que eu lembrei de trazer aqui: aprenda a identificar e lidar com os acontecimentos, porque eles acontecem com todo mundo, não é só com você. Então você tem que aprender a lidar com essas emoções, lidar com elas e não descontar na comida. Entenda que a diferença é como você reage frente a eles. Veja aqui, uma resposta não produtiva. Já que eu comi uma fatia de bolo e agora eu já estraguei tudo, eu vou comer o bolo inteiro e eu começo de novo na segunda-feira. Veja agora a resposta produtiva. Comi este pedaço de bolo, estava muito gostoso, muito saboroso, eu queria muito comer ele e tá tudo bem. Na minha próxima refeição, eu continuo com a minha alimentação balanceada. Lembre-se, a manutenção é um processo contínuo, mas ela vai ficando mais fácil aí com o tempo, conforme os novos hábitos vão sendo incorporados e eles vão ficando automáticos. E chegamos ao final do Café com a Lu de hoje e vamos a um resumo rápido do que vimos hoje. Dieta versus reeducação alimentar. Esqueça dietas restritivas. Invista em mudanças sustentáveis e constantes. E na sua relação com a comida. Aprenda a comer e mantenha uma alimentação equilibrada, sem exageros e sem paranoia. O que cortar? Nada em absolutamente. Apenas reduza o consumo de açúcares refinados, frituras, gorduras, álcool e sódio. E inclua, se você não tem um hábito, ou aumente o consumo de alimentos naturais e água. Movimente-se, encontre uma atividade que você gosta. Primeiro você começa, depois você melhora. Sobre manter o peso e evitar o reganho. Mantenha-se com bons hábitos, permita-se com sabedoria e cuide da sua saúde como um todo. Não confie só na balança. Foque na composição corporal e não só no peso. O mais importante é entender que não existe uma solução mágica. O emagrecimento saudável, ele exige paciência, constância e uma abordagem individualizada. Cada corpo é único. O que te fez emagrecer tem que ser para a vida toda e não somente um projeto verão. E por hoje é isso. Espero que tenham gostado. E se você gostou, já deixe seu like e compartilhe com quem precisa saber o melhor tipo de dieta para seguir e para aqueles que perderam peso nunca mais recuperarem ele. E agora, me escreve aqui nos comentários se você já fez dieta ou reeducação alimentar e o que funcionou melhor para você. Se você já emagreceu, o que você fez para evitar o reganho? Corre lá me seguir no Instagram, @luanagnd, vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque eu posto todos os dias muito conteúdo, tanto no feed quanto nos vídeos. E também para você estar escrevendo as suas perguntas quando eu abrir as caixinhas. E claro que você também pode estar colocando aqui nos comentários quais as suas dúvidas para eu estar respondendo no próximo Café com a Lu. Quero saber como que eu posso te ajudar. E eu vejo vocês no próximo vídeo.